Paz seja convosco. Moisés, o senhor vai descer? Você vai comer, por favor? Obrigada. Louvamos a Deus por mais esse dia. Para aqueles que não tiveram um batidão essa semana e podem estar aqui presencialmente, isso aí é resposta para o pessoal do WhatsApp, entendeu? É particular, só a pessoa sabe, entendeu? É um versículo que as pessoas... Quem pegou a referência também. Então, para Jeremias 12:5, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? É para você. Como diz a música, né, Jenny? É para você, é para você. É Jeremias 12. Jeremias 12:5. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele nos proporciona estar mais um dia na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o nome dele. Também para você que chegou uns 15 minutos antes, já está treinando para que não, quando a porta estivesse fechando, né, não tenha problema da viúvas lá do azeite, né? Não entra, né, Moisés? Não entra? Aí, Moisés, se estiver lá na hora da competição e você atrasou, aí o cara fala, não vai esperar o Moisés, é isso? Não, dá para Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos, agradecemos pelo teu amor, tua graça e teu cuidado. Queremos, Pai querido, te louvar, porque o Senhor tem renovado em nós o fôlego de vida e nos concedido, Pai querido, o desejo de te servir, de te louvar e de te buscar. Queremos consagrar todo esse tempo ao Senhor, pedindo a Ti que o Senhor nos oriente, nos guie, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Visitante. O Miguel veio. Oi, Miguel. Louvamos a Deus por mais esse tempo na presença dEle. Queremos ouvir mais do Senhor. Queremos pedir que o Senhor continue nos orientando e falando conosco. Infelizmente, não estamos com o nosso quórum total, não sei o que aconteceu, mas nós estamos aí sentindo falta da família do Nicolas. O Nicolas já falou, né? Está cansado. Batidão. A gente tem que compreender. Então, mais um pouco mais de idade e tal, ele precisa resguardar a sua saúde. Né? O André, não sei porque também não veio, nem o Felipe. Mas estamos aqui, louvando, adorando e bendizendo o teu nome. O Ari, se Deus assim o permitir, vai pegar o carro dele na segunda-feira e vai poder voltar às velhas práticas. Né? As velhas práticas às vezes são boas, né? Estamos falando sobre o tema Teologia da Alegria. Estamos ainda meditando sobre o subtítulo da oração. Falamos, fazendo o nosso breve resumo, que o doador, que é Deus Pai, Ele é aquele que recebe a glória. Isso quer dizer que todo serviço tem que ser feito pela oração. Se nós desejamos realmente fazer coisas que glorifiquem o nome do Senhor, nós temos que buscar o Senhor a direção daquilo que nós fazemos, para ver se aquilo primeiramente é da vontade dEle ou não, para depois então nós podemos glorificar através dos nossos esforços. Falamos que nós devemos trabalhar arduamente, mas nós não podemos esquecer que tudo acontece segundo a vontade dEle, não segundo os nossos desígnios. Nós temos como obrigação espalhar o Evangelho em todas as direções, devemos nos consumir em prol dos eleitos de Deus, mas nós não devemos achar que tudo que nós fazemos vem das nossas forças e das nossas capacidades. Falamos também que a oração, ela é uma forma da busca da nossa alegria, porque até agora nós temos falado que a busca da glória, falamos sobre a oração como a busca da glória de Deus, mas também temos que falar que quando isso ocorre, nós nos sentimos felizes e alegres, porque uma vida profunda de oração nos leva à plenitude de alegria. Quando nós pedimos coisas a Deus, quando nós oramos ao Senhor, apresentando as nossas petições, e as petições elas são segundo a vontade de Deus, Ele nos concede, e nós nos alegramos, e o nome dEle é glorificado. Falamos também que a oração é o centro nervoso da comunhão com Deus. Não há alegria à parte da união com Cristo.
Nós temos que estar buscando o tempo inteiro a união com Cristo. Isso não quer dizer apenas estar lendo a palavra ou orando, mas também estar buscando a sua presença e comunhão com os irmãos. Por isso que eu tenho falado que o culto online, ele é um culto que ele é uma opção, mas não é a melhor opção, porque a pessoa ela não desfruta da comunhão. Nós já moramos longe, já temos encontro apenas uma vez por semana. Se nós abrirmos mão dessa condição de nós nos encontrarmos e convivermos juntos também no domingo, fica fragilizado o nosso relacionamento com o próprio corpo de Cristo. A Santa Ceia é um simbolismo, uma ordenança do Senhor, mas nós temos que congregar todos juntos. Conhecimento sobre Cristo apenas não basta, trabalhar com Ele apenas não basta, mas nós temos que entender que nós precisamos ter comunhão com Ele. Falamos também que a oração é a maneira escolhida por Deus para nos encher de alegria, porque serve de válvula de escape para tudo que está dentro do nosso coração. Nosso coração, cheio das lutas, cheio das dificuldades, das tribulações do dia a dia, nós apresentamos ao Senhor as nossas necessidades a Ele, e o nosso coração Ele se alivia. Quão ruim é você não ter com quem conversar. Quão ruim são as pessoas que não têm com quem compartilhar a vida. Eu não estou falando apenas na condição conjugal, não. Na condição de você ter a figura de Deus como aquele em que você pode abrir o seu coração. Falamos também que a oração capacita para a missão maior que nós temos na terra, que é a missão do amor. Nós não conseguimos fazer o que nos é proposto, nós não conseguimos doar amor se o Senhor assim não capacitar. Alguns hereges, eles pegam o primeiro mandamento, primeiro e segundo mandamentos, e transformam em 3, dizendo que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, mas antes eu tenho que me amar. Isso não está na Bíblia. Tá? A condição de nós nos amarmos já é uma condição comum. O nosso coração é um coração que já nos ama totalmente. Nós nos privilegiamos e nos colocamos na frente de todos. Então não há necessidade de você se amar mais. Mas para que nós possamos fornecer o amor às pessoas, nós, sem Deus, nós não conseguimos. E a oração é aquilo que nos dá a capacitação, a autoridade, a possibilidade de nós executarmos a ordenança do amor. Ainda falamos na semana passada que há uma ligação entre a oração e o fruto que nós temos que dar. Deus ele nos comissiona a darmos frutos. Falava no sábado com uma pessoa sobre a condição de que nós somos chamados a dar frutos. Nós temos que alcançar vidas. Nós temos que traduzir ou condensar aquilo que nós ouvimos ou no domingo ou nos dias que nós temos comunhão com o Senhor. Nós temos que condensar isso em palavras, em comprimidos para entregarmos para vidas. Compartilhei ontem, tive uma reunião com o Nicolas e o Felipe. Foi uma condição interessante. Eu e o Rosane estávamos num show cover lá do Paralamas do Sucesso, e aí um rapaz ele chegou lá, com um amigo que a gente conhecia lá, que estava conosco lá conversando, e aí aquele homem chegou, e aí ele começou a falar, eu me identifiquei como pastor para ele fez um copozão de uísque lá na mesa, e ele começou a abrir o coração dele, e eu comecei a falar com ele, o show rolando, e aí eu sei que eu puxei ele, a cabeça dele, orei por ele, abençoei ele, aí teoricamente ele deve vir hoje à noite. Então são possibilidades que nós temos, em que você abre mão do seu conforto, do que você está fazendo em prol do próximo. O propósito da oração é realizar uma missão. Para isso você está aqui na terra, demonstrar o amor de Deus. Quando Deus, em João 3,16, ele afirma que ele entregou o seu Filho amado para que todo que nele crer não pereça, tenha vida eterna, ele estava demonstrando a condição de amor dele por nós. E nós também temos que demonstrar essa condição de amor pelas pessoas. E no finalzinho da aula da semana passada, nós fizemos uma comparação, uma metáfora a respeito da guerra que nós estamos. Nós vivemos uma guerra espiritual. Nós vivemos um contexto de luta e dificuldade diante dos poderes do mundo, do poder maligno do mundo. E aí nós fizemos a ilustração que por estarmos em guerra, o nosso Senhor, o nosso general, ele nos deu um microfone, um transmissor, em que nós podemos nos comunicar com ele a todo tempo, o tempo todo, buscando dele direção de como agir e como fazer.
Então, nós estabelecemos essa comparação e falamos que essa transmissão direta com Jesus é a oração. E aí, iniciando o estudo, dando continuidade com esse pensamento em relação à condição de estarmos em guerra e termos um microfone que é a oração, seguir Jesus nos levará inevitavelmente a um conflito intenso com o mal. Então você tem que entender que a sua vida, se ela não se envolver nas coisas cristãs, se ela se mantiver alienada e continuar andando segundo os poderes do mundo, ninguém vai mexer com você. Você vai ser aceito, você vai ser contratado, os problemas eles vão existir, mas eles vão ser minimizados com a sua vida. Quando uma pessoa normalmente aceita Cristo como Senhor e Salvador, a primeira coisa que ela percebe é a mudança do mundo em relação a ela, com a relação das forças espirituais da maldade em relação a ela. E aí ela fala, poxa, mas eu estava melhor. É a grande arrebentação que o cristão tem que passar. Porque naquele momento ele está passando uma luta de dificuldade. Quando ele aceita Cristo, ele acha que ele vai ter um alívio e a coisa complica. Porque além das lutas que você normalmente tem, você tem um levante, digamos assim, do mundo em relação a você. Eles não querem que você continue falando. Eles não querem que você continue propagando o amor ao Senhor. Então, seguir a Jesus nos levará inevitavelmente a um conflito intenso com o mal. Eu lembro de um pregador uma vez que ele falava assim, sua foto era 3x4 no inferno, passa a ser um outdoor. E quanto mais você fala, quanto mais você busca divulgar a palavra de Deus, mais a sua foto ela fica em evidência. Esse mal nos cercará, atacará e ameaçará destruir a nossa fé. Isso é uma verdade. Você vai achar que simplesmente o crer está suficiente, você não se alimenta, você não busca crescer, você continua tocando a sua vida normalmente, e o mal ele vem, te cerca, ele te ataca e busca destruir a tua fé, trazendo lutas e dificuldades. Por isso Deus nos deu um transmissor. Se formos dormir, ele não nos servirá para nada. Mas se estivermos alerta e chamarmos por ajuda no conflito, o reforço chegará. E o general não permitirá que aos seus soldados fiéis seja negada a coroa da vitória perante o Filho do Homem. Apesar de Deus saber de todas as coisas, e apesar de, antes que a nossa palavra da mente chegue à nossa boca, Ele espera que você fale. Ele espera que você busque. Se você acha que você consegue lidar com a situação e com a dificuldade, Ele fala, o meu soldado, ele vai continuar caminhando. E ele deixa você caminhar. Romanos diz que não nos veio tentação que não fosse humana, mas diante da tentação ele nos dá um livramento. Mas para que esse livramento ocorra, você tem que pedir ao Senhor. Isso é normal. Se houver um acidente de barco e as pessoas estiverem lá, e se você não externar que você está se afogando, a pessoa ela não vai dar atenção para você, ela vai dar atenção para aquele que está realmente reclamando. Então nós temos que entender que esse transmissor, que é a oração, que nos é concedido, esse privilégio de termos contato direto com o Senhor, é uma forma que nós temos de buscar de Deus. Primeiramente, nós já tratamos a condição de mostrar a nossa dependência dele e também a nossa necessidade. A vida ela é uma guerra, entendeu? Isso é real. Tem pessoas que têm mais guerra, mais lutas, mais dificuldades. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Se a gente for sentar para fazer uma roda aí do zero até a data de hoje, entendeu? Você vai contar muitas lutas, muitos livramentos, muitas dificuldades. Então a vida é uma guerra e nós temos que estar preparados para ela. Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Gente? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o apóstolo Paulo deixa aberto em Efésios.
Apóstolo Paulo vem trazendo a condição de que é uma guerra. Entenda que toda essa figura da armadura de Deus, ela tem um modelo. O modelo é o soldado romano, que era a força bélica mais forte naquela época, era o exemplo. É como você olhar um cantor, entendeu, que é um exemplo, um lutador, que é um exemplo, um pastor, que é um exemplo. O exemplo bélico era o soldado romano. Então ele vem falando que a nossa luta, ela não é contra pessoas. O meu problema não é com a Diene que está divergindo de mim ou está discutindo comigo. O meu problema é contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Nada mais, nada menos, ele está dando uma hierarquia maligna aqui, entendeu? De poderes das trevas que militam contra nós. Verso 17, Luísa, por gentileza. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá? Então ele vem falando, olha, para essa condição de guerra, você não pode ir sem os equipamentos necessários. Você tem que ir preparado. Se você está trabalhando lá numa feira de alimentos, como a Rosângela trabalha, se ela não levar os equipamentos dela, não vai conseguir vender, não vai conseguir manter as coisas. Se o Moisés ele for lá na luta e ele não tiver com o equipamento correto, eles não deixam ele lutar. Então ele vem falando na condição de que nós temos que tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e é apenas um dos elementos da nossa armadura. Verso 18, Rosângela. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Entenda que não adianta você estar somente ocupado, não estar preparado. Você precisa também estar com a busca na oração, que é o que nós estamos falando. Não adianta você estar com equipamento e você não saber como usar esse equipamento. Se você tiver uma necessidade, ou você tiver os elementos na sua mesa e você não souber fazer, não vai resolver nada. Estávamos ontem em reunião, já falei para vocês, eu, o Felipe e o Nicolas, e nós estávamos exatamente discutindo estratégias para o negócio que eles estão desenvolvendo. E aí eles precisam de elementos. Então, eles trabalham lá com acessórios, e eles precisam saber que acessórios comprar, que acessórios são importantes, quais são os top 10, porque um grande engano das pessoas, e a Rosângela tem feito lá as contas dela, você tem que descobrir o que te é vantajoso fazer dentro do comércio. Se você tem um produto, que ele é um produto, que ele ocupa muito espaço, e ele não te dá tanto lucro, ele tem que ser descartado. Quando nós falamos aqui na palavra de Deus, ele fala, olha, toma o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a arma de Deus. A gente poderia ter lido as outras partes também, escudo da fé e tal. Mas se você está com esses elementos, se você não sabe usar, não resolve nada. Se uma pessoa ela está com uma arma, revólver, e ela sai para alguma ação, e ela não sabe agir ou lidar com aquele revólver, ela pode muito mais se machucar ou não executar aquilo que é devido. O que o Senhor está falando é que nós precisamos entender que o nosso foco não é o ser humano, não são pessoas. E nós temos visto isso muito, em especial dentro do cenário político. Tá? O nosso foco é as forças espirituais do mal, que agem através dos seres humanos, sim, mas são as forças espirituais do mal. E nós temos que estar muito bem equipados, para você saber o que fazer. Então eu tenho visto lá as pessoas colocando um quadrinho assim, nós queremos o código-fonte. Aí você fala assim, o que é o código-fonte? A pessoa não sabe nem o que ela está pedindo. Ela não entende o que ela está falando. Então ela busca entrar numa massa de manobra e ela se machuca. E tem que entender que, além de tudo isso, tem que estar debaixo de oração. É realmente o que Deus quer? É realmente o que Deus fala que nós temos que fazer? Nós somos soldados dele. Nós somos funcionários dele. O que ele quer que nós façamos? Tive um diálogo na semana passada, comentei rapidamente com vocês, acho que foi no culto noturno que eu tive com uma moça, exatamente dentro dessa condição de acampa, não acampa, guerreia, não guerreia, luta, não luta, aceita, não aceita. A pergunta é, Deus mandou você fazer isso? Mesmo que tenha mandado pessoas fazerem, Ele mandou você fazer isso? Qual é o teu papel? Então não adianta eu querer me envolver em papéis que não são meus papéis. Então quando a gente levanta o pessoal para fazer louvor, exatamente para que eu possa me dedicar àquilo que realmente eu sou chamado.
Eu sou chamado para estudar a palavra, meditar na palavra, trazer para vocês a palavra, o entendimento, para que vocês possam ter as estratégias para vocês lidarem com as dificuldades do dia a dia. Se eu me dedicar a coisas que não são o meu chamado principal, eu estou separando parte da minha atenção para aquilo. Não é que aquilo não é importante, mas é o chamado de Deus para a minha vida. Deus, Ele me chamou para ser um cantor? Não me chamou. Apesar de Ele me dar a habilidade de acabar guiando as pessoas dentro do louvor, não é a minha função. E eu tenho que descobrir qual é a minha função para que eu possa, então, fazer aquilo de uma maneira mais perfeita possível, porque é para o Senhor. Pastor, nessa questão de ter os acessórios certos, mas ao mesmo tempo, me veio na mente Davi. Ele sabia lidar com aquele tipo de funda, mas ele foi mais do que a confiança dele na funda, ele foi na fé em Deus que iria vencer aquele gigante. Qual a pergunta? Não, Lembra que a gente falou? Não. Lembra que a gente conversou na terça-feira? Qual é a pergunta? Então, minha pergunta é essa. Muitas vezes você tem um acessório certo, mas... Você não está perguntando, você está afirmando. Não, não estou afirmando não. Então assim, mais do que a gente colocar confiança nos nossos acessórios e na nossa confiança em nós mesmos, elevar a confiança no Senhor, que é o ideal. Né? Tá, cadê a pergunta? Você não colocou o ponto de interrogação. Entenda o que eu estou falando para você. A gente já conversou na terça-feira. Não, isso que eu estou te perguntando. Posso falar? Sim. Quando você traz um posicionamento, você tem que ter uma pergunta. Pastor Paulo, a funda de Davi era como a armadura? A arma de negócio? Essa é uma pergunta. Você fazer uma exposição, você não está perguntando, você está colocando um pensamento. Me serve. Tá? Assim vemos repetidas vezes nas Escrituras que a oração é um transmissor militar para ser usado na guerra. E nós vivemos em guerra. A nossa vida é uma vida de guerra. Esse transmissor militar, ele não é um transmissor para você usá-lo para o seu conforto. Não é para coisas domésticas. É como se Deus, como se o teu chefe te desse um equipamento. Ele fala assim, olha, você usa isso para isso. Então a Larissa, ela está fazendo um home office. O chefe dela dá um equipamento para ela e fala assim, olha, você está em casa, está cuidando do Miguel, está aqui um equipamento para você usar esse equipamento. Esse equipamento é para você jogar? Não. Esse equipamento é para você brincar? Não. É para bater papo? Não. Esse equipamento é para você executar o trabalho que é designado. Nós temos que entender que esta oração, esse transmissor militar que o Senhor nos entrega, ele não é para aumentar o meu conforto, o seu conforto. Esse transmissor ele tem um objetivo: cumprir a missão ao qual foi comissionado. E se nós não utilizarmos esse equipamento de uma forma correta, nós estamos agindo de uma forma errada. Estou falando besteira? Não. Entenda que nós temos que saber utilizar aquilo que Deus nos deu. Não quer dizer que você não pode utilizar a ferramenta de oração para pedir alguma coisa para você, mas não é o objetivo principal. E as pessoas elas invertem e elas colocam as suas necessidades como as mais principais, e não são. Efésios capítulo 6, verso 19, Moisés, por gentileza. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E aí a gente fecha o Efésios naquele pensamento. Primeiro, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Segundo, nós precisamos de um equipamento para guerrear. Terceiro, nós precisamos da oração, da busca de Deus para que Ele nos capacite. E aí você, além de orar por quem vai receber, você pede oração por si mesmo. Você não tem condição. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores, ele foi um pastor da primeira mega igreja. Já comentei isso com vocês. A igreja dele tinha mais de 10 mil membros físicos presentes assistindo. E aí os cultos dele eram cultos que eram simultâneos, um até do outro. Então o primeiro começava às 7 horas da manhã. A primeira fila estavam só com jornalistas. E não era do jornal do Guará, não. Era do Correio Brasiliense, do Estadão, da Folha, os jornais maiores, para pegarem as palavras daquele homem e colocar na primeira página. Ele tinha todo o direito, digamos assim, de se engrandecer e se ensoberbecer. Mas a palavra dele era: Senhor, me ajuda.
Senhor, me capacita. Senhor, eu não tenho condição. Senhor, me abençoa. E aquele homem, pelo peso da aflição sobre a vida dele, em muitos momentos ele se encontrava inclusive em depressão, porque ele se sentia tão indigno da situação ao qual ele estava sendo colocado, que ele sentia aquela opressão no coração dele. Orem também por mim. Ore por mim. Quando você estiver no domingo e você for ouvir o presencial, você for assistir online, feche seus olhos e fale assim: Senhor, abençoa o pastor Paulo com a pregação do Evangelho, dá capacitação para ele, tira a soberba. Ore por mim. É o que o apóstolo Paulo está falando. Ore por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Como eu fiz naquele bar, em que eu pude falar com ele, do amor de Deus ali. Orei, aquele homem ele ficou chocado com aquela situação. Ele falou: pastor, eu tenho que ir na sua igreja. Eu tenho que ir na sua igreja. Eu falei: vá. Colossenses 4:3. Denise, por gentileza. E dele dou testemunho de que muitos se preocupam com vós, pelo de lá o de Colossenses 4:3? Não. 4:13. 4:3. Ah, 4:3. 3. Ah, entendi errado, me perdi. Sem problema. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra o porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Mesma coisa de Efésios, agora para os Colossenses. Ore também por nós. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Então, está programado, pelo menos, o evangelismo. O folhetinho já está na sua mão, Denise? Não, a Vânia vai me ajudar. Não, mas ela já tem que carimbar tudo, né? Já entregou para você? Está com você? Tá. Então, o que acontece? Já está programado esse evangelismo dia 19. Nós temos que orar para Denise, para Nicolas e quem for junto, para que faça o quê? Vos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Isso aí vai para qualquer um. Então nós temos que orar uns pelos outros. Romanos capítulo 15, verso 30 e 31. Romanos, Felipe, é você, cara. Romanos capítulo 15, 30 e 31. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Tá? E aí, mais um ponto. Além da oração por aquele que prega, que as pessoas que estão ouvindo recebam. Que o espírito, que o ouvido dela seja aberto. Quando Cristo ele estava orando por uma pessoa que era surda e muda, ele chega e fala: Efatá, abre-te. Se a pessoa ela tiver com os olhos fechados, de escamas, e os ouvidos fechados, você pode falar, e a pessoa não ouve, não enxerga. Então, às vezes, até a gente estava ali comentando, como é que 50% da população apoia? Se nós não orarmos para que as pessoas enxerguem, elas vão continuar não enxergando. E como que a gente faz isso? Orando. Falemos sim, nos manifestemos sim, mas mais importante que isso é a nossa oração. Não adianta você ficar indignado com situações. Você tem que transformar essa indignação em oração. Falava com uma moça que é a conselheira da Bahia. Ela falou: pastor, não sei o que, meu marido não muda, e eu quero que ele seja mais cristão, então o que eu faço? Eu vou lá dar um croque na cabeça dele. Eu falei: não, usa a mesma indignação que você tem, usa essa energia toda, põe em oração. Ô pastor, assim não vai. Eu falei: mas é isso. Nós temos que colocar a nossa indignação na forma de oração. Sim, temos que falar. Então eu tenho que repreender a minha filha quando está errado, com cuidado, com minha esposa está muito brava comigo, entendeu? Mas muito mais do que isso é oração.
Se nós não orarmos pelas pessoas, as pessoas não vão ouvir. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Tá? Continua o apóstolo Paulo na mesma. Não acabou. Como também perdão, está... é que eu recorto aqui um pedacinho, mas desculpa. Continua. Como também está acontecendo entre vós. Tá? Mateus 9:38. Se puder ler, Larissa. 9:38. Rodai, pois o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Precisa de pessoas na aula? Precisa. Precisamos de um tecladista? Precisamos. Precisamos que o Senhor desenvolva mais e mais o dom de Moisés para ele poder tocar todos os mundos. O que a gente tem que fazer? Orar. Senhor, no nosso caso, a gente não precisa que mande mais um violeiro. A gente precisa que o Senhor capacite ele. Então não adianta a gente ficar, por exemplo, o louvor não foi bom. Você orou pelo louvor? Você orou pelas pessoas? Ou você só criticou o louvor? Ou você só criticou a palavra? Então nós temos que entender que essas ações espirituais, elas têm influência no nosso tempo natural. Se você se dedicar em oração, agora eu vou orar para que o Felipe ele seja um bom líder de louvor, que ele consiga colocar o povo na linha, ensaiar o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito. O que vai acontecer? Se o louvor é para Deus, Deus vai intervir. Helena. Tá? Então nós temos que entender que as nossas ações espirituais, elas têm influência no nosso mundo natural. Ou você não acredita nisso? Porque quando nós não oramos, é porque nós não acreditamos. Nós achamos que a força do nosso braço ela é suficiente. E Deus ele simplesmente deixa que a gente continue caminhando nessa mesma toada. Você quer ir? Vai. Você quer se esforçar? Vai. Você quer se dedicar? Vai. Quer ensaiar 10 horas, 50 horas? Ensaia. Mas eu lembro que uma ilustração que o meu pastor falou lá em São Paulo. Eu sempre fui muito proativo na aula. Sempre. Tá? Na época que a gente estava lá no Fazendo lá em São Paulo, a Rosângela tinha uns 3 ou 4, eu tinha uns 6 ou 7 ministérios na igreja. Era um negócio meio surreal, né? E aí o que acontece? Ele olhou para mim e falou assim, eu vejo que ele se dedica muito. E ele falou assim, um dia eu estava vendo um filme, sabe aquele filme de faroeste, em que o cara vai encher a baia lá para os cavalos tomar? Aí ele pega aquelas bombas manuais e começa a bater, né? E aí aí vai saindo água. Sai pouca água ou muita água. E ele falava assim, eu vejo você igualzinho aquele cara do faroeste, batendo na bomba para sair água. Se você simplesmente apertar o botão do Espírito Santo, a água vai fluir. A gente fica lutando muito com as nossas forças. E na verdade a gente tem que confiar no Espírito Santo e agir com as armas espirituais. A alegria completa que buscamos é a alegria do amor que transborda para outras pessoas. Para que você quer ser satisfeito nos seus desejos, nas suas necessidades? Para alcançar outros. Se o teu objetivo é a sua satisfação, você vai cair lá no versículo de Tiago. Você pede e pede mal, para satisfazer os seus desejos. Não é? Eu já disse para vocês, e vocês sabem muito bem que eu não compartilho com a ideia que você tem que viver uma vida miserável o resto da vida, não é nada disso. Eu quero vocês com carro zero, eu quero vocês ganhando muito recurso financeiro todo mês, poder viajar. Para mim, beleza, tranquilo, entendeu? Mas você não pode ter o foco apenas nisso. Se a sua oração é apenas no pede, me dá, dá, noninho, dá. Se a tua oração é essa, você vai cair dentro do texto de Tiago, que é, eu só peço para me esbanjar os meus próprios deleites nas minhas próprias vontades. Isso é errado. A alma nunca ficará satisfeita ganhando enquanto não transbordar dando. Você nunca vai ficar satisfeito. Você pode estar transbordando de recursos financeiros, mas se você não começar a compartilhar com as pessoas, você não vai ser feliz. Pastor,
nós também temos que orar pedindo. A gente não pode deixar, lógico, a gente tem que orar de uma forma correta, mas a gente também não Nós pode temos que deixar. orar pedindo? Sim. Quem manda fazer isso? Deus. Normalmente, quando a pessoa fez uma boa oração de gratidão e uma boa oração de arrependimento, que é aquela condição, quem Deus é, quem eu sou e o que eu ganho de Deus, dificilmente você vai querer pedir alguma coisa. Porque você já vê que o seu na igreja que estão dando mais oferta do que dízimo. A pessoa está entendendo a condição. Não é que eu quero mais dinheiro na igreja. Se você pensar isso, ou você achar que eu estou pensando nisso, procura a igreja. Entendeu? Meu objetivo não é juntar recursos, mas quando o coração da pessoa ela entende que o dízimo ela é a devolução daquilo que Deus ordenou e oferta é a gratidão que você tem a Deus, a tua mente muda. A tua mente muda. Porque você começa a ver a ação de Deus na sua vida e você fala, eu sou grato por isso. Eu vou mostrar para Deus a minha gratidão. Não é que você está comprando, não é a farofa, nem o dinheiro da amarração no amor em 3 dias, nem nada disso. Você está demonstrando, Deus, eu quero demonstrar de alguma maneira que eu estou satisfeito com o Senhor. A oração é exatamente isso, esse transbordar, é alcançar vidas. A oferta é um lugar que você vai dar para uma pessoa que nunca vai te dar nenhum tipo de retorno. Nós ofertamos lá na igreja perseguida, na Bíblia, para as pessoas que não têm, para as pessoas que são refugiadas, as pessoas nunca vão poder interagir com você. Esse recurso você não vai saber para quem veio, mas o Senhor sabe. E você está falando, Senhor, daquilo que o Senhor me dá, eu estou dando uma parte a mais para aquelas pessoas. E isso é bom. Isso aos olhos de Deus é agradável. Não há sacrifício que destrua o prazer da alma de um povo obediente, uma missão de amor da parte de Deus, para que a oração é uma provisão estratégica. Se você não entender que a destruição do teu desejo, da sua vontade, é aquilo que vai converter a força na sua ação em oração pelo próximo, você vai continuar na mesma batida. Tem uma irmã lá Tem uma irmã lá em Cuiabá que eu tenho ajudado ela, e eu tenho alertei o pastor dela. Eu falei, você tem que ajudar ela. Mandei mensagem para ela hoje. Ah, mas ela não está com vergonha, não fala. Tem que ir atrás. Aí eu falei, a situação é essa, está precisando desse valor, assim, assado. Outras fontes. Fui. A pessoa tem que transbordar isso. Pô, eu tento me compadecer de situações. Eu não posso ficar nessa situação achando que sou apenas eu. A razão por que oramos é para que a nossa alegria seja completa, inclusive no dar, inclusive no abençoar. Eu não estou falando só de dinheiro. Tem uma ligação, uma oração. Isso tudo é importante. Nessa questão de oração e petições, só queria ler Filipenses 4, 6, 7, assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Portanto, a razão por que oramos é para que a nossa alegria seja completa. A comunhão com Jesus é essencial à alegria, mas há algo nela que nos impele para fora, para compartilhar a vida com os outros, a vida dele, Cristo, com os outros. Um cristão não pode ser feliz e mesquinho, mas bem-aventurado é dar do que receber. Se você é uma pessoa mesquinha e você retém as bênçãos do Senhor apenas para você, apenas para que no momento da dificuldade você possa estar suprido, você é uma pessoa mesquinha. Se você vê o seu irmão do lado passando necessidade e você não ajuda, você é pior do que o ímpio. Se você é pior do que o ímpio, você acha que você vai para o céu? Ou você vai para o inferno? Se você é pior do que o ímpio, vai para o inferno. Você como ele é, e você age de uma forma pior do que ele, como você pode ser aceito? Um cristão não pode ser feliz e mesquinho, mas bem-aventurado é dar do que receber. Por isso, a segunda razão por que a vida de oração leva à plenitude e alegria é que nos dá poder para amar. Se a torneira do amor seca, é porque o cano da oração não é suficientemente profundo. Você só não tem amor para dar se você não ora. Se você não é uma pessoa que está buscando essa comunhão, porque a dor do teu irmão, ela é refletida através de Cristo. Se você não tem comunhão com Cristo, você não sente nada.
Você está vendo uma pessoa gemendo e você não consegue fazer nada, você não quer fazer nada. Rapidamente, Gálatas 5:22. Gabriel? Acertei? Tá bom. Gálatas 5:22. É quando estão os dois juntos, aí já coloquei. Dois juntos, entendeu? G, Gabriel é maior, Gandhi. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Continua? Não, tá bom. O fruto do Espírito é amor, alegria. Olha o amor junto da alegria. E o Espírito é dado em resposta à oração. Lucas 11:13, de N. Lucas 11:13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo é a resposta de oração. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mas a fé? Que atua pelo amor. O amor? A fé, ela é mantida por o quê? Oração. Ela é conseguida pela leitura da palavra. E ela é mantida pela oração. Porque você vai orar o quê? Palavra. Marcos 9:24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém. Não era você não, mas tudo bem. Não. É assim. Não tem problema, tá? Não tem problema. Deixa eu fechar aqui. Colossenses 1:4 e 5. É você, Rô? Colossenses capítulo 1, versos 4 e 5. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O amor, ele está ancorado na esperança. O que é essa âncora? Ela não permite que o navio ele fique divagando. Então você tem a sua âncora na oração e você não consegue sair daquela região do controle da palavra de Deus. E finalmente, para a gente ir para o nosso intervalo, Efésios capítulo 1, verso 18. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, voltando, o amor é fruto do Espírito. O Espírito é dado pela oração. O amor, ele é fruto da fé. A fé é mantida pela oração. O amor está ancorado na esperança. E a esperança, ela é mantida pela oração. Você consegue continuar caminhando, sempre apresentando ao Senhor. Se você abre mão da sua oração, você deixa de se relacionar com o Senhor, a tua esperança ela vai diminuindo. E conforme a sua esperança ela vai diminuindo, cada vez menos você tem amor a dar pelos outros. Vamos para o nosso intervalo. São 10h30, às 10h45, retornando.
se o Senhor assim o permitir. Por enquanto, Deus te abençoe. Você que está aí online, pelo menos dá um curtir e compartilhar. Deus abençoe.